Paz do Senhor, amada Igreja. Quero cumprimentar todo o povo que me está escutando através deste vídeo. Sinta-se cumprimentado também com a paz do Senhor, com o amor de Jesus. Salmo 128. O nono salmo dos cânticos do Romagem. E com este salmo eu queria pensar convosco: feliz aquele que teme a Deus. Feliz aquele que teme a Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentes de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Este, conforme eu disse, é o nono salmo dos cantos de Romagem. Faz parte de uma série de 15 salmos que estão incluídos no meio do Saltério. E estes salmos foram adaptados para a peregrinação do povo de Israel quando subia pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém para assistir às 3 principais festas lá na cidade de Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Os salmos de Romagem os falam de sentimentos, os sentimentos do povo de Deus. E os 15 salmos de Romagem falam dos diversos sentimentos: choro, tristeza, mágoa, medo, temor a Deus, alegria, exultação. E este, para mim, é um dos salmos mais bonitos do livro dos Salmos. É um dos meus preferidos. Porque este salmo, ele declara que quem teme a Deus, quem atenta para Deus, quem ama a Deus, quem honra a Deus, quem louva a Deus, esse é um homem feliz, independentemente das situações. E eu queria que os meus amados irmãos abrissem lá no livro de Eclesiastes, umas páginas à frente, e vamos ler alguns versos para nós entendermos que tipo de salmo é este. O que é que este salmo vai trabalhar na nossa vida? O que é que o salmista quis exprimir e qual foi o pensamento do salmista quando ele compôs este salmo? Este salmo pouco se sabe qual foi o motivo do salmista, não se sabe o nome de quem o compôs, mas ele nos alerta para a felicidade em Deus, felicidade na família, felicidade no trabalho, vida com dias felizes. E eu queria ler convosco as palavras de Salomão acerca da busca da felicidade. E logo aí no Eclesiastes 1, vamos ler no capítulo 1, verso 1 em diante. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém.
Apoiquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de que tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apoiquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que isto também é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Esta é o entendimento de Salomão acerca da felicidade terrena. Acerca da felicidade que o mundo anda cavalgando, buscando, arduamente, severamente, passando por cima até dos próprios sonhos, passando por cima de tudo e de todos, pensando que não interessa os meios para atingir o fim. É assim que o homem nos dias de hoje busca a felicidade. A felicidade hoje é um bem essencial para qualquer ser humano, e para isso perde-se família, perde-se amigos, perde-se dinheiro, até tentar encontrar a felicidade. Foi assim que Salomão fez, e ele diz: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Só que o Salmo 128, o salmista diz-nos a nós: aonde é que está a verdadeira felicidade? E a verdadeira felicidade, meus amados irmãos,
está naqueles, ou está com aqueles que verdadeiramente temem a Deus. Quem não teme a Deus, ele pode ser feliz por um tempo, mas tudo é passageiro e duradouro, de pouca duração. Podem dizer, mas o mundo tem coisas boas? Tem. O mundo oferece coisas ótimas. O mundo oferece de grandes doses de prazer. O pecado é bom. O pecado é delicioso. O pecado nos faz alegrar. O pecado nos faz jubilar. Mas dura um certo espaço de tempo. Ele não dura para sempre. O salmista, no Salmo 128, diz que aquele que teme a Deus, ele é feliz todos os dias da sua vida. Este salmo também promove a unidade do povo. E nós vemos aí na primeira parte do salmo, dos versos 1 ao 4, como é que Deus abençoa a quem o teme. Verso 1 diz, ele começa, bem-aventurado, feliz, muito feliz é aquele que teme ao Senhor e olha, repara o que é que vem a seguir, e anda nos seus caminhos. Porque muitas vezes eu ouço dizer, eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu louvo a Deus. Mas quando eu começo a observar os caminhos em que essa pessoa ou essas pessoas andam, eles amam a Deus, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dos caminhos do Senhor. Para eu ser feliz, para eu ser bem-aventurado, para eu ser mais do que feliz, eu tenho que não só louvar a Deus, temer a Deus com os meus lábios, mas também com o meu coração. Eu não posso falar que eu louvo a Deus, eu não posso falar que eu adoro a Deus e o meu coração está longe dos caminhos de Deus. O meu coração está longe da palavra de Deus. Estas promessas, meus amados irmãos, e são várias promessas, e estas são as promessas do homem. Você já reparou? Estas são as promessas do homem. Esta é a prosperidade real do homem. Ele tem gozo no trabalho das suas mãos, ele come do fruto do trabalho das suas mãos, ele é feliz e tudo o que fizer está tudo bem, tudo te irá bem. Ele tem uma esposa frutífera como a videira, ele tem uma esposa honesta, ele tem uma esposa sincera, ele tem uma esposa que o ajuda. Ele tem filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Ele vê os filhos dos filhos e ele é feliz todos os dias da sua vida. Esta é a prosperidade real que o homem devia buscar. Esta prosperidade ela só é alcançada por nós por causa da graça de Deus. Pastor, mas há muita gente que não é cristão, há muita gente que não é crente, e eles têm muitos filhos, eles têm uma boa casa, eles têm uma boa esposa, eles têm um bom trabalho. Claro que há. Mas isso é porque existem dois tipos de graça. Existe a graça comum e existe a graça especial. A graça comum é a graça que Deus derrama sobre todo o mundo. Porque se assim não fosse, o mundo era inabitável. Ninguém se suportava uns aos outros. É claro que há pessoas que não são crentes e são boas. Há claro que há pessoas que não são crentes e são dadas a ajudar os outros. Isso é a graça comum de Deus. Isso é Deus que derrama graça para que os crentes, para que os tementes a Deus possam usufruir dessas bênçãos. Você tem um patrão, que é um patrão, que lhe paga o ordenado ao final do mês, que não lhe falta com nada, não lhe falta com os seus direitos, mas não é crente. Ora, esse homem, essa mulher, ele foi alcançado pela graça comum de Deus, para quê? Para lhe abençoar a si. Mas existe outro tipo de graça, que é a graça especial, e essa é exclusiva aos filhos de Deus. Essa é exclusiva aos que temem ao Senhor.
Essa é exclusiva aos que andam nos seus caminhos. Ninguém pensa receber graça de Deus se não temer a Deus e não andar nos seus caminhos. Como nós lemos, Salomão era agraciado por Deus. Só que Salomão andou muito tempo que não compreendeu a graça de Deus. Ele andou buscando a sua própria felicidade. E quando ele bateu com o nariz no chão várias vezes, e se você tiver curiosidade, você lê o livro de Eclesiastes, não é muito grande, e você vai ver que ele teve várias quedas. Até que um dia aprendeu: aquilo que eu ando buscando, pensando que é minha felicidade, não passa de vaidade, não passa de coisas fúteis, coisas inúteis que não me trazem alegria, ou se me trazem, são duradouras. É como ele diz, é como andar correndo atrás do vento. Você, se correr atrás do vento, o que é que isso lhe vai aproveitar? De nada. Você vai se cansar, você vai se aborrecer, você vai desanimar, então tudo é vaidade. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Ao contrário do que muitos ensinam, a prosperidade de Deus não é algo taxado ou tabulado. Deus prospera, claro que sim. O Salmo nos afirma isso. Só que a prosperidade de Deus, ela vem envolta, ela vem embrulhada no embrulho da felicidade, da alegria. Deus não prospera só. Quando Deus prospera, Ele alegra aquele que está sendo prosperado. Você está entendendo? Porque o que me interessa a mim, ter uma boa conta bancária e não ter com quem gastar o meu dinheiro. O que me interessa a mim, ter uma boa casa e não ter com quem viva comigo lá dentro. O que me interessa a mim, ter uma boa mesa, uma mesa farta, mas comer sozinho. O que me interessa a mim, ter uma boa cama, um bom colchão, um bom edredom e passar as noites todas inteiras com insónias. Ora, isso não é alegria. Isso é ser próspero, mas sem alegria. E o que Deus promete na sua palavra é que Ele não só prospera, não em demasia, porque a prosperidade do homem não precisa ser uma grande prosperidade. Basta ele ter o trabalho para comer, basta ele ter esposa, basta ele ter filhos, basta ele ter saúde, basta ele ter tranquilidade, ter paz, para poder gozar de todas essas coisas. Não são poucas as pessoas que nós ouvimos aí, que trabalham ao longo de uma vida inteira e eles prosperam e depois morrem e não consomem nada daquilo porque tanto lutaram. Isso não é alegria, isso não é prosperidade de Deus. Por outro lado, temer a Deus não é ter medo de Deus. Isso é outro erro que nós nos entregamos, a nossa alma a isso. Fazemos um Deus papão, um Deus inalcançável, um Deus que não se pode lá chegar. Não, nada disso. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo, é adorá-lo, é amá-lo respeitosamente. Temer a Deus é ter obediência a Ele. Todo aquele que honra, adora, ama respeitosamente e obedece a Deus é um homem temente a Deus, então é alvo da bênção de Deus, é alvo da prosperidade de Deus, é alvo da alegria dada por Deus. Mas a grande pergunta é: como é que eu ando nos caminhos de Deus? O que é isso, andar nos caminhos de Deus? Que caminho é esse? Que estrada é essa? Andar nos caminhos de Deus, amados irmãos, é ler a palavra, é meditar na palavra, é atentar para a palavra. Andar nos caminhos de Deus é ouvir as pregações ungidas, as exposições bíblicas e levá-las no coração. Tentar aplicar aquilo que ouviu no dia seguinte. Isso é andar nos caminhos de Deus. E não são poucas as vezes que nós vemos pessoas atentas à palavra,
mas quando saem a porta para fora já esqueceram tudo. Isso não é andar nos caminhos de Deus. Esse não é um bem-aventurado. Esse não é um alvo da graça de Deus. Mas em segundo lugar temos a relação das bênçãos que Deus nos coloca à nossa disposição para aqueles que o temem e para aqueles que andam nos seus caminhos, para aqueles que meditam na sua palavra, para aqueles que atentam à sua vontade. E está aí nos versos 2 e 3. Quais são as bênçãos que Deus nos dá? Uma boa conta bancária, uma boa vivenda, um iate, oportunidade para viajar pelo mundo inteiro. É isso que Deus nos oferece? Não. O que Deus nos oferece parece que é inútil aos olhos do mundo. O que Deus nos está aqui oferecendo para muitos do mundo são coisas fúteis, são coisas secundárias. Porque eu, para ser próspero, eu não preciso trabalhar. E Deus diz: tu, para seres próspero, tu tens de comer do fruto do teu trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Esta é as bênçãos de prosperidade que Deus promete aos que o temem e aos que andam nos seus caminhos. Para nós entendermos esta passagem, nós temos que entender o contexto do Oriente Médio. Porque isto é muito importante para nós entendermos. Porque no Oriente Médio, quem tivesse trabalho, quem tivesse terreno para cultivar, quem tivesse pastos para colocar lá gado, quem tivesse uma casa com esposa e filhos, ele era um homem próspero. Ele era considerado um homem importante no seio da nação de Israel. E essa é a prosperidade que Deus oferece. O homem podia não ter muito dinheiro, mas se ele tivesse o trabalho, campo, gado, esposa, filhos, ele já era um homem próspero, ele já era um homem completo. E de alguma forma, se nós pensarmos bem, este deveria ser o padrão de vida para nós hoje. Porque o que é mais importante? Eu já, desde pequenino que eu ouço, se houver saúde, tudo o resto vem por acréscimo, não é? É preciso ter saúde. Vocês nunca ouviram isso? Então, numa certa forma, este conceito de felicidade, este conceito de prosperidade vivida aqui pelo salmista e vivida pelo povo do Oriente Médio, ele deveria ser hoje o nosso padrão de felicidade. Porque se eu comer do trabalho das minhas mãos, eu honro os meus compromissos, eu ando de cabeça erguida, logo eu me alegro. Se eu tiver uma casa para viver, eu me alegro. Se a minha esposa for uma esposa fiel, for sincera, me ajudar dentro de casa ou fora de casa, cuidar dos filhos, educar os filhos, então eu me alegro. E se eu à noitinha vier cansado do trabalho e me sentar à cabeceira da mesa e ver a mesa rodeada de filhos, meu amado irmão, quem não se alegra disso? Quem não se alegra disso? Mais, nos fins dos meus dias, nos dias da minha velhice, eu estar sentado no meu sofá e ver os meus filhos e os filhos dos meus filhos correndo para a casa inteira, brincando e desalvorando, eu me alegro. Isso chama-se prosperidade da alma. Porque muitos de nós andamos à procura da prosperidade física, mas não atentamos para a felicidade da alma. Você está entendendo, amada igreja? Num outro contexto, o povo de Israel também vivia debaixo da expectativa da promessa feita a Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Da tua descendência
eu farei muitas nações. Então, todo o homem, todo o chefe da casa, ele estava desejoso de ser alvo da graça de Deus para ter muitos filhos. E claro, para ter muitos filhos, tinha que ter sustento para os filhos. Mas muitos filhos porquê? Porque Deus disse, da tua descendência virá um que será o Messias. Então todo o homem, ele estava desejoso que a esposa lhe desse um filho que fosse o Messias, ou que gerasse a descendência do Messias. Por outro lado, este salmo nos mostra a grandeza de Deus, a grandeza da bondade e da misericórdia de Deus. Deus é um Deus tardio a irar-se. Deus é um Deus que muitas vezes Ele não se arrepende de nada, mas Ele muitas vezes Ele transforma a história do homem. Porquê? Porque o Salmo no verso 2 diz: o trabalhas com as mãos comerás, feliz serás. Mas se nós formos ver Gênesis 3, logo a seguir a Adão e Eva pecarem, o que é que o homem disse? O que é que Deus disse ao homem? Do suor do teu rosto comerás da terra. Deus amaldiçoou a terra. A terra continuou amaldiçoada até aqui, até Abraão. O que é isso? A tua esposa no interior da tua casa será uma videira frutífera. O que é isso aí no verso 3? É uma mulher caseira. É uma mulher que se interessa pela vida da casa. É uma boa dona de casa, é uma boa mãe, é uma boa esposa. É uma mulher que se interessa em dar qualidade de vida tanto ao marido como aos filhos. E isto, meu amado irmão, isto é um ideal bíblico. E anda aí tanto povo agora. Nunca só ouvi falar tanto em divórcio, em separações. Vamos dar um tempo a ver o que é que dá. Isso não é gente que teme a Deus. Isso não é gente que está debaixo da promessa de Deus. Isso não é gente que está debaixo da prosperidade e alegria prometida por Deus. Na continuação, ele diz que os filhos são como rebentos de oliveira. E o que é o rebento de oliveira? Você sabe que agora as folhas vão cair. E as oliveiras vão perdendo as suas folhas, vão ficando desnudadas. Mas em chegando a primavera, dá alegria aos nossos olhos ver aqueles brotozinhos da oliveira a aparecer e a árvore começa ficando composta. Você já viu alguma vez podar uma oliveira? A oliveira fica sem nada, fica só troncos. E quem é dono dessa oliveira, o que é que ele está esperando? Que chegue a primavera e que ela comece os brotos a arrebentar e aquelas hastezinhas frágeis, verdinhas, elas começam a pouco e pouco a criar folhagem até que a oliveira fica frondosa, sim ou não? Isso é renovo para as nossas almas. Os filhos são renovo para as nossas almas. Então, pais, então mães, atentem mais para os filhos, porque eles são promessa de Deus para nos alegrar. E por outro lado, os filhos garantem que o nosso nome, a nossa linhagem, ela nunca será esquecida. Nunca ficamos no esquecimento. Já viu que triste é? Um homem e uma mulher passarem uma vida inteira dentro de uma casa sem um filho. Você pensa que eu estou brincando? Eu conheço alguns assim. Sem nenhum filho. Quando eles morrerem, quem se lembrará deles? Ninguém. Porquê? Porque não existiu renovo. Não existiu brotos novos. Não existiu seguidores da linhagem. Ele novamente, ele vai renovar a certeza de que Deus abençoa. Aí no verso 4,
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como é que ele é abençoado? Com trabalho, é feliz no trabalho, tem um bom lar, tem uma boa esposa e tem muitos filhos. É assim que o homem que teme a Deus é abençoado. Eu sei que há muitas promessas, eu sei que existem muitas pregações com muitas promessas, promessas tais que muitas vezes eu fico curioso e vou buscar na Bíblia atrás para a frente e não encontro Deus prometer. Mas essas pessoas prometem, esses homens prometem. Mas o que o salmista diz aqui é: como é que o homem que teme ao Senhor é abençoado? Com trabalho, feliz no trabalho, comer do seu trabalho, ter esposa, a esposa é uma boa dona de casa e depois tem filhos para dar a linhagem, tem filhos para alegrar o interior da sua casa. É assim que o homem que teme a Deus, é assim que o homem que anda nos caminhos de Deus é abençoado e não de outra forma. Se você está à espera que eu venha para aqui prometer algo que Deus não prometeu, esqueça. Esqueça. Aqui nunca vai ouvir isso, porque é assim que é prosperidade, é assim que Deus torna felizes aqueles que temem a Ele, aqueles que o amam, aqueles que o adoram, aqueles que o louvam. Na sequência, o salmista ora pelo povo, e esta oração é uma oração de unidade. Nos versos 5 e 6, ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Percebam uma coisa, quando o salmista diz: o Senhor te abençoe de Sião, nós temos que compreender aqui que todas as bênçãos, elas têm que vir de Sião, ou seja, vêm do Deus Criador dos céus e da terra. Você pode ser abençoado aqui na terra, você até pode pensar que a sua vida próspera é fruto daquilo que você conseguiu fazer, é fruto da sua sabedoria, é fruto de você ser um homem didático. Mas você tem que se lembrar que todas essas coisas, todas essas características são fruto da graça de Deus. Você só pode porque Deus deixou. Você só conquistou porque Deus permitiu. Você só é inteligente porque Deus o reveste de sabedoria. Você está entendendo? Tudo é dele, tudo é por ele. Tudo vem dele. Não é só para também se viver muito, como diz aí, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, ou seja, uma longevidade. Não é só para se viver muito, mas também para ser participante do crescimento do povo de Deus. Por isso é que o Paulo vai lá dizer, lá à frente, eu não vou agora buscar a passagem, estou-me a lembrar agora, que ele diz que o fruto do nosso salário serve para duas coisas apenas. Para eu me sustentar e para ajudar o meu próximo. Portanto, o homem que teme a Deus, o homem que anda nos caminhos de Deus, ele cresce, faz crescer a sua casa, mas ele quer ser participante do crescimento do povo de Deus. E esta longevidade de dias não é para eu ser um centenário. A longevidade de dias serve para usufruir. O homem que tem muitos dias na sua vida é um homem que foi agraciado por Deus. Para quê? Para usufruir da unidade da família. Não vale a pena ter 100 anos e ter uma casa vazia. Não me traz alegria, não me traz felicidade. Estou sozinho. Caminhando para o final, o que é que este salmo nos pode ensinar mais?
primeiro lugar, fica muito claro para aqueles mais radicais que dizem que Deus só nos abençoa todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É certo. A maior parte das bênçãos que Deus nos proporciona a nós cristãos, a nós que tememos a Ele, a nós que andamos nos seus caminhos, são bênçãos espirituais. Mas Ele também abençoa materialmente. Não vamos entrar agora na teologia da prosperidade, que é tudo por prosperidade. Quanto mais próspero, mais fé. Quanto mais próspero, mais perto de Deus. Não. Deus dá tudo faseado. Deus dá gradualmente, à medida que nós necessitamos, à medida das nossas necessidades. Então, o Salmo nos ensina que Deus nos abençoa espiritualmente, mas também nos abençoa materialmente. Isso é uma realidade. E é uma realidade para ser vivida. Não é uma fantasia. Mas você só vai viver esta realidade quando você temer Deus e quando você andar nos seus caminhos. Em segundo lugar, o Salmo nos ensina que Deus nos reveste com uma alegria duradoura e muito além das circunstâncias. Porque percebamos uma coisa. Se eu for um homem que pensa assim desta forma, se eu tiver pão, o pão nosso cada dia nos dai hoje, se eu tiver pão todos os dias, se eu tiver uma casa, se eu tiver uma boa esposa, e se eu tiver filhos, e se eu tiver trabalho para sustentar essa casa, essa esposa, esses filhos, o que é que mais me falta? Nada. Então, para que é que nós andamos todos nem uns loucos, numa lufa-lufa, nos esquecendo da família, nos esquecendo dos amigos, nos esquecendo da igreja, nos esquecendo de Deus e muitas vezes nos esquecemos de nós próprios. O que é que isso nos vai acrescentar? Nada. É tudo vaidade, é correr atrás do vento. Então a verdadeira felicidade é quando eu entendo que aquilo que Deus me dá todos os dias, isso me chega. Amém, igreja? Isto muda tudo. Isto muda todo o nosso pensamento. Quem pensar que felicidade que é uma boa conta bancária, ou muito dinheiro para poder fazer isto e aquilo, esse homem não é feliz. Esse homem está com os olhos postos, ou melhor, o seu coração está nesses objetivos. E o que é que Deus nos quer fazer? Por isso é que Jesus disse: não andeis inquietos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Porque o vosso Pai Celeste sabe perfeitamente, sabe muito bem aquilo que vocês necessitam. Porquê é que Jesus disse isso? Para que nós pudéssemos usufruir de tranquilidade, de paz, para que nós pudéssemos usufruir desta felicidade que Deus nos promete. Porque quando nós olhamos para Deus, nós estamos a tornar-nos dependentes da sua graça. Não depende mais de mim, não depende mais do meu esforço, não depende mais do meu mérito. É graça de Deus, eu dependo da graça de Deus todos os dias, a começar de manhã e acabar à noite. Você entendeu isto? O Salmo também nos ensina que a bênção material não é regra geral. Nem sempre Deus vai abençoar materialmente. Porque, conforme eu lhe disse, Deus atenta mais para a alma. Deus atenta mais para a salvação da alma e não para o corpo. Portanto, nem sempre Deus vai atentar, ou nem sempre é uma regra geral, a bênção material dada por Deus. E veja o caso de Jó. Jó era um homem rico. Jó comia do fruto do trabalho. Jó tinha uma boa esposa. Jó tinha uma casa cheia de filhos. O que aconteceu? Deus pôs-o à prova. Tirou-lhe tudo.
filhos, o gado, as casas, tudo. Jó ficou sem nada, pior ainda. Ele até ficou sem saúde. E durante longo tempo Jó lamentou-se. E a pergunta é: por que é que Deus não abençoou Jó? Se ele disse ao diabo: andaste por circundar a terra, andei, viste por aí o meu filho Jó, homem temente a Deus. Ora, se a bênção está com quem teme ao Senhor, por que é que Deus fez aquilo? Porque muitas vezes Deus não nos abençoa materialmente para sentir o nosso pulso, para ver de que tipo de fibra nós somos. Porque, conforme eu digo muitas vezes, louvar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. É muito fácil. Glória a Deus! Claro, está tudo bem. Eu tenho motivos para dar glória a Deus. Agora eu quero ver dar glória a Deus quando está tudo no zero. Eu quero ver dar glória a Deus quando se bate no fundo. Quando não existe saída. Quando a luz ao fundo do túnel se apagou. Aí é que eu quero ver quem é que teme a Deus e quem é que anda nos seus caminhos. Porque é disso que Deus precisa muitas vezes. É sentir o nosso pulso. Ver de que tipo de fibra nós somos feitos. Veja o caso de Abraão. 25 anos Abraão esteve à espera da promessa de Deus. E quando a promessa chega, 7 anos depois, Deus diz: agora dá-me o teu filho, sacrifica o meu filho, o teu filho. Aquele que tu amas, é esse que eu quero. Porquê é que Deus faz isso? Para ver que tipo de fé nós temos. Para ver que tipo de temor a Ele é que nós temos. Ele precisa saber, muitas vezes, o nosso coração. Ele precisa saber, muitas vezes, para onde é que os nossos olhos estão inclinados. Se é para as coisas materiais, se é para as coisas do mundo, se é para as vaidades do mundo, ou se é para os seus caminhos. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus só vai ser por nós quando nós o temermos e quando nós andarmos o seu caminho. Meu amado irmão, deixe que eu diga algo que muitas vezes endurece o coração das pessoas. Se você não liga a Deus, que resposta é que você espera receber dele? Se você não gasta tempo com Deus, que resposta você quer receber de Deus? Pastor, mas eu tenho uma vida muito ocupada. Você vai chegar ao fim dos seus dias com toda a ocupação da sua vida e você vai chegar à triste realidade, à triste conclusão que você não passa de um homem miserável, triste, que não viveu nada das promessas de Deus. Pastor, eu tenho muitas coisas, pastor. Ok? Então não espere. Não espere que a graça de Deus o alcance por causa das suas muitas coisas. Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para tudo. Eclesiastes 3. Existe um tempo para tudo. Nós, amados irmãos, nós queremos dominar o tempo. Nós queremos monopolizar o tempo. E eu tenho aprendido ao longo da minha vida que é possível gerir o meu tempo para trabalhar, para descansar e para atentar para os caminhos de Deus. É possível. Um dia estava na minha casa, em 2011, 2012. A minha casa estava passando por uma dificuldade tremenda. Até fome se passou dentro daquela casa. E eu sempre gostei de ofertar a Deus. Culto em que eu não oferto a Deus já não é culto para mim.
Porque a minha oferta monetária, aquilo que eu disponho de mim próprio, é louvor a Deus, é gratidão a Deus. A minha oferta é gratidão, é louvor. E eu estava sentado ao meu computador, estava escrevendo algo, já não me lembro, e era dia de culto. E eu só tinha umas moedinhas para meter alguma coisa de gasolina, para chegar à quarteira e esperar que alguém fosse trabalhado por Deus para me ajudar, para eu voltar a retornar 30 km para cima novamente. E quando eu me estava lembrando disto, as lágrimas começaram a cair para cá abaixo, e eu disse: Deus, isto não pode continuar assim. Eu sei quem Tu és, eu conheço o Deus da Bíblia, eu sei que Tu és um Deus poderosíssimo, Tu és o Criador de todas as coisas. Quando Tu queres fazer, Tu fazes. Não pedes licença a ninguém, é por Tua livre e espontânea vontade. Como é que pode ser possível eu estar a preparar um sermão para ir pregar? Não sei se era o caso na altura. Como é que pode ser possível eu andar aqui aflitinho para ir cultuar-te a Ti, ir gerir a gasolina, poupar o carro nas descidas para não consumir muito? Como é que é possível, Deus? Eu não obtive resposta naquele dia. Mas passado um dia ou dois, novamente este pensamento, e novamente as lágrimas para cá abaixo, e eu tornei a fazer a mesma pergunta a Deus. Senhor, se eu sou bem-aventurado porque Te temo, se eu sou bem-aventurado porque eu atendo aos Teus caminhos, aos Teus ensinamentos, se eu leio a Tua palavra, eu estudo a Tua palavra, como é possível? E eu nunca tive visões, nem sonhos, nem nunca vi de Jesus, nunca tive nada dessas aparições. Não sei, só que Deus não me escolhe para ter aparições, nunca tive nada disso. Mas o que é certo, amado irmão, é que naquele dia, naquele final do princípio de noite, eu ouvi uma voz que vinha de dentro de mim, mas eu ouvia no meu ouvido: não podes ofertar, mas podes dizimar. Meu amado irmão, se eu estava chorando, então aí abriu-se as comportas, porque eu disse: Deus só pode estar a gozar comigo, ou então isto é a voz do diabo. Então se eu não tenho para ofertar, como é que eu vou dizimar? E, novamente, aquela voz: quantas horas tem o teu dia? Eu disse: Senhor, 24. Quanto é que é 10% de 24 horas? Eu disse: Senhor, agora entendi. Quando nós queremos ser alvo da graça de Deus, da felicidade de Deus, Deus não é assim tão exigente como nós pensamos que Ele é. O que Ele se agrada é do coração que se disponha a gastar tempo com Ele. Quando você entra numa intimidade com Deus, quando você gasta tempo com Deus, quando você tem interesse pelas coisas de Deus, meu amado irmão, espere, porque a bênção de Deus vai chegar. Eu não estou fazendo apologia à teologia da prosperidade, que eu sou contra. Eu sou mais contra. Eu sou ultra contra. Eu não estou dizendo que os milagres é ao desbarato. Não, eu estou-lhe a dizer é quando você atenta para os caminhos de Deus. Quando você quer ter intimidade com Ele. Quando você o teme, quando você o ama respeitosamente, quando você o adora, espere que a bênção vai chegar. A sua prosperidade, o seu sustento diário, a sua família, a sua alegria de viver vai chegar. Porque é a promessa de Deus. Por isso é que este salmo me diz muito na minha vida. É um dos meus salmos preferidos. Porque eu só tenho que entender uma coisa. Só existe dois caminhos na vida de um cristão. Está lá em Deuteronômio 30:15. Eis que eu convoco os céus e a terra contra vós como minha testemunha, que vos coloco à vossa frente o bem e o mal, a vida e a morte. Porém, escolham a vida para quê? Para que vá bem os teus dias. Só existem dois caminhos, amados irmãos, ou o bem ou o mal, ou a morte ou a vida.
Ou a porta larga ou a porta estreita, ou o caminho largo ou o caminho estreito, só existem 2 caminhos. Qual é que você vai escolher hoje? Vai-se escolher a felicidade temporal, que só dura um curto espaço de tempo? Ou você vai escolher a felicidade eterna, que custa a alcançar, mas ela é duradoura? Qual é que você vai escolher? O seu esforço diário à busca pelo que você pode fazer, pelo que você pode promover e empreender? Ou você prefere esperar em Deus e receber aquilo que dura, que é bom, que é agradável? A escolha fica para si, amada igreja. Amém? Vamos orar. Pai Santo, graças te dou. E eu te louvo, Senhor, pela tua grande bondade, pela tua longanimidade. Eu te louvo, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia que tu todos os dias dispões sobre cada um de nós. Nos perdoa, meu Pai. Muitas vezes, no lufa-lufa da vida, tantas vezes nos esquecemos de Ti. Tantas vezes que nós, ao atentarmos para a nossa vida terrena, não atentamos para os Teus caminhos. Muitas vezes, ao atentarmos para os problemas diários que nos cercam, não Te tememos, não Te amamos, não Te honramos. Nos perdoa, Pai. Abre-nos, Senhor, o nosso coração. Senhor, que esta palavra falada esta noite, ela seja uma espada divisória entre aquilo que é do mundo e aquilo que é Teu. Que esta espada, Senhor, nos obrigue a uma escolha, mas que essa escolha, Senhor, seja o Teu temor e seja o Teu caminho. Senhor, tem compaixão de nós e pela Tua misericórdia, Senhor, confiando e tendo fé na Tua grande misericórdia. Eu te peço, ó Deus, que nos abençoes desde Sião, a cada casa aqui representada neste lugar, a cada vida, a cada família, Senhor. Mas também a todos aqueles que me estão assistindo através deste vídeo, que eles sejam alvo da Tua graça e da Tua misericórdia e da Tua bênção. Que as suas casas, as suas famílias e os seus trabalhos sejam alvo do Teu mover. Agradeço, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E glória a Deus, e que Deus vos abençoe.